Hoje veremos a captura de Adolphus e como os espíritos recebem o selo do exílio. Veremos mais tecnologias de contenção de ataques nas guerras astrais e veremos também como existe um respeito ao livre-arbítrio dos seres espirituais. Como a luz somente interfere quando os limites de tolerância da espiritualidade superior, dirigente dos destinos da humanidade terrestre, foram transpostos ou estão em vias de serem ultrapassados. Sejam muito bem-vindos ao episódio 10 da nossa série A Guerra Astral, que tu podes assistir a partir de qualquer episódio e vai aprender muito. E hoje aqui o nosso cenário está com uma iluminação diferente. Peço compreensão, estamos em mudanças de estúdio. É um cenário provisório. As duas equipes comandadas por Hit e Rafael, nossos guardiões, se aproximam pelos flancos dos invasores. Estamos lá no meio das guerras astrais. Sim, coisas que estão acontecendo no extrafísico neste instante. E olha só, hordas se dividiam em pequenos grupos e atacavam as equipes de guardiões com tamanha ferocidade e violência que as ondas de choque se propagavam para o interior da contraparte astral da instituição protegida. Nós estamos falando da Casa Espírita, que nós estamos acompanhando aqui no livro psicografado de José Andrade Filho. E essas ondas de choque provocavam um grande abalo nas energias e precisou ser suportada pelos irmãos espirituais de elevada estirpe que haviam aportado naquela bendita casa de trabalho assistencial no bem para acompanhar o desenrolar das ações e auxiliar na sustentação energética. E olha que interessante, os espíritos trevosos, e na maioria, eram guerreiros cruéis e amorais de antigos exércitos de conquistadores. Olha só, que há centenas de anos, há séculos, servem aos senhores da escuridão. Você lembra quando a gente fala de espíritos perdidos que ainda vivem no tempo das guerras antigas? Ainda estão lá presos pela mente e se dedicam ao ofício da guerra astral, da destruição, da disputa de poder e da escravização de seus semelhantes, sem piedade. Então eles tinham se reunido, juntado forças para combater os guardiões por ódio e vingança, que é o que acontece. É assim que são os obsessores que atacam essas instituições. Mas calcule aí a proporção trevosa, porque duplas de espíritos de aparência brutalizadas, rostos deformados, corpos astrais cobertos de chagas, minúsculas veias saltadas, vestindo pesadas roupas e cintos cravejados de pontas metálicas cruzando seus peitorais, correm urrando e avançando sobre 8 guardiões, empunhando machados metálicos, bastões energizados na proporção de 2 guerreiros das trevas para cada guardião. Eu sempre lembro que os mentores do canal falam que para cada espírito obsessor, ou mal intencionado para contigo, existe no mínimo o dobro de espíritos luminosos ao nosso redor, não só na proteção, mas também na observação de como iremos lidar com estas energias para o nosso crescimento. E então, o que acontece? Atacando com um imenso enxame de vespas eles estavam, tentando desarticular a formação adotada pelos grupos de guardiões, mas o treinamento, o desdobramento dos soldados da luz impediam que isso ocorresse. A luz estava vencendo. Eles mantiveram o dispositivo defensivo coeso e forte, apesar de todos os ataques. E aqui nós vamos conhecer um pouquinho dos códigos de ética nisso tudo. Olha só, apesar de os guardiões portarem armamentos eficientes e capazes de neutralizar os oponentes, a postura que lhe é imposta nos treinamentos é a de defesa, em primeiro lugar, e de utilização de táticas de ataque apenas para se contrapor a forças que pretendem a sua destruição. Então eles são impedidos, por rígidos códigos de ética, de promover um ataque deliberado e arrasador. Eles vão só na medida da autodefesa, e também da captura destes marginais astrais. A tática e estratégias modernas dos guardiões são aplicadas em missões específicas, cujos objetivos principais é a neutralização das ações maléficas das sombras, desarticulação de planejamentos que possam interferir no progresso da humanidade ou serem prejudiciais às pessoas, grupos ou comunidades. E como fica, Pava, o arbítrio? O arbítrio você tem de dar ou não o like neste vídeo. Então eu agradeço se arbitrar por sim dar o like. E muitos mais podem acompanhar conosco os bastidores do mundo físico. Porque
há um respeito limitado ao livre-arbítrio dos seres espirituais e eles somente atuam, agem ou interferem quando os limites de tolerância da espiritualidade superior, dirigente dos destinos da humanidade terrestre, foram transpassados ou estão em vias de serem ultrapassados. Então, o combate ao mal não pode adquirir um teor vingativo, né? Senão ia ser a mesma coisa. Ou assumir uma postura de revanche, de revide, de contraposição implacável, né? Porque apesar de serem seres desvirtuados dos caminhos do bem e enraizados nas práticas do mal, continuarão, né, ainda assim sendo os nossos irmãos, mergulhados ainda na ignorância espiritual, né? Então é a luz que tem essa consciência, não pode esperar que eles tenham, né? E olha só, muita compreensão se tem, porque mesmo diante da sua ignorância, da sua revolta e das condutas reprováveis e equivocadas que eles adotam, continuam a ser filhos do mesmo Pai, do Criador do Universo, e sempre serão merecedores de tratamento adequado por parte dos leais e éticos guardiões. Então, Hit ordenou para proteger os stands deles, né? Ele disse: utilizem os escudos magnéticos para repelir os golpes dos cajados elétricos. Isso parece coisa de filme, né? Os cajados elétricos das entidades das trevas golpeando os guardiões, né? Mas, como a gente cansa de dizer aqui, toda essa inspiração vem de uma realidade. Hit diz para direcionarem os golpes de energia neutralizantes contra suas cabeças. Um guardião, que se estabelecera inicialmente à retaguarda do grupamento, empunhou uma arma e se infiltrou entre os grupos localizados à frente, ajoelhou-se e gritou. Os guardiões então, né, que estavam à sua frente e compunham a primeira linha de defesa, recuaram em um movimento coreografado e se abaixaram imediatamente após o recuo tático. O que seria o EOMS? Que são os pulsos disparados pelos equipamentos de ondas eletromagnéticas singulares, EOMS. Mais uma tecnologia extrafísica, né? Se projetaram em formas de anéis que se expandiam formando cones desde a boca do equipamento. Dezenas de guerreiros eram derrubados de uma só vez, né, para serem contidos nos ataques. Alguns caíam e permaneciam imóveis, apagados. Outros ficavam apenas atordoados, mas com intensos espasmos corporais semelhantes a ataques epiléticos. Você lembra que a gente falou nos capítulos anteriores como que isso agia nos perispíritos deles? Pois é. Então, a linha de defesa de vanguarda dos guardiões avançou por sobre os espíritos tombados, ultrapassando-os. Eles eram recolhidos por equipes de retaguarda e levados para celas temporárias, erguidas no interior de um edifício anexo, que fora plasmado na contraparte astral para este fim. E olha só então, pessoal, estamos chegando na fúria de Adolphus, porque onde está Adolphus? Ele está aqui, em fúria, só podia, né? Desde quando ele não teve em fúria nessa série. Novos embates ocorreram no interior dos 2 anéis de segurança, e mais guerreiros foram neutralizados e evacuados da área de conflito. Adolphus havia entrado na segunda onda de ataques, e pôde então entender que caíra numa armadilha e dificilmente conseguiria escapar dali. Em um movimento desesperado de muito ódio, ele saltou por cima dos guerreiros e se localizou atrás das linhas defensivas dos guardiões, surpreendendo-os. Em seguida, investiu furiosamente contra Rick. O guardião inicialmente se defendeu como pôde, mas foi atingido no braço direito. E olha que interessante, pessoal, porque Nevius, onde está? Ele se mantivera distante, observando, aproximou-se do círculo mais externo do campo de forças e tentou uma manobra mental e energética para forçá-lo e novamente tentar abrir uma fenda para libertar os guerreiros presos dentro do perímetro de segurança. Mas Silas, nosso mentor, realizou uma nova aglomeração de energias azulíneas em suas mãos, quase que nem o Goku, né? Parece um Kamehameha. E adicionou um novo envoltório de contenção a Adolphus. Adolphus ficou contido naquele geração magnética, energética de Silas. Silas disse: não vai ser fácil como tu pensas, Adolphus, olhando nos olhos dele. Que coragem, né? Seu destino já foi traçado pelos nossos mentores espirituais, disse Silas. Ficará preso aqui, por enquanto, e em seguida será transferido para uma prisão onde se reunirá a outros que agem como você, espíritos rebeldes, desajustados e infelizes.
marcados na testa e na palma das mãos com a marca da besta. Viu só? Naquele momento, surgiu na testa de Adolphus, avermelhada e flamejante como fogo, a marca daqueles que irão compor os comboios migratórios do exílio e do expatriamento da Terra para outros orbes mais compatíveis com seu nível vibracional e evolutivo inferiorizado. Silas disse então: você se juntará ao grupo de irmãos revoltados e todos, sem exceção, serão encaminhados para outras benditas escolas da vida existentes no imensurável universo do Criador, para reiniciar suas jornadas evolutivas estagnadas, vivenciar novas e edificantes lições de vida e reaprender muitas vezes, com as dolorosas experiências, os valores inestimáveis do coração: o amor, a compaixão, a compreensão e a fraternidade, completou Silas, antes de dar ordem para que ele fosse carregado para a cela blindada que o aguardava. O quê? Adolfo será deportado por fim? Será mesmo? Bom, como está então no interior da casa espírita? No interior da casa de assistência espiritual, aparentemente, não eram identificadas alterações significativas. Bom, não dá para perder o próximo episódio.